que o Conselho Regional de Psicologia está promovendo dentro do projeto das quartas no Conselho. Esse projeto tem o intuito, como diz a nossa gestão, que é um conselho para cuidar da profissão, de que a gente esteja recebendo convidados, né, e palestristas e ouvintes para participar de todas as áreas em que hoje nossos colegas estão inseridos, né? Hoje nós vamos ter a mesa redonda, dependência química e o lugar terapêutico. Duas colegas nossas que trabalham com alcoolismo, com droga-adicção, Marilda Camargos Barbosa, Melo e Raik Viana Ramos. Gostaria de chamar. Trabalho na Casa de Saúde de Santa Maria e estão instalando recentemente esse trabalho, né, pela qual elas são responsáveis. Então eu vou passar a palavra para que a gente inicie. Agora vou falar sobre a dependência química, né, baseado na nossa experiência lá no Hospital Santa Maria. Tá? No Brasil, os problemas relacionados com abuso e dependência do álcool e outras drogas são cada vez mais objetos de preocupação por parte das famílias, profissionais de saúde, de educação, autoridades governamentais e empresas, em decorrência do crescente aumento do consumo pela população, atingindo indiscriminadamente homens, mulheres, adolescentes e idosos, independentemente da classe social. Pela nossa experiência, observamos que o alcoolismo atinge maior parte os idosos, por ser uma doença com evolução prolongada, e os adolescentes, a maioria dos internos que chegam para a gente, são envolvidos com drogas, as outras. Segundo a última pesquisa do CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, de 1997, 25% dos estudantes de primeiro e segundo graus das escolas públicas de 10 capitais já provaram pelo menos uma vez algum tipo de substância ilícita. A maconha e a cocaína se tornaram cada vez mais populares quando comparadas com os anos anteriores. O álcool é responsável por mais de 90% das internações hospitalares por dependência, além de aparecer em 70% dos laudos cadavéricos das mortes violentas. 15% da população brasileira é alcoolista. O uso do crack vem aumentando assustadoramente, principalmente nas classes sociais mais baixas. Em Minas Gerais, seu uso já está superando da cocaína. É uma droga mais barata e 80% das pessoas que a utilizam por 3 vezes, na 4ª vez, se tornam dependentes. O consumo de drogas é um traço comum a todas as civilizações. São substâncias psicoativas com capacidade de produzir alterações no funcionamento do sistema nervoso central, podendo, portanto, modificar o comportamento dos indivíduos que delas fazem uso, por ter efeitos prazerosos e induz a repetição. Que é muito comum no dependente químico e para as pessoas que estão envolvidas com ele acreditar que a droga traz desvantagem. Mas, se só trouxesse desvantagem, não iria repetir, não se viciaria. O uso de substâncias deve ser investigado junto a todos os pacientes que procurarem atendimento, quer seja voluntariamente, quer sejam encaminhados pela família. Lá no hospital, por exemplo, a gente recebe muita internação à revelia, que os pacientes são trazidos por familiares, que é mais difícil eles chegarem à conscientização de que eles precisam de tratamento. Por si só, eles param na hora que eles querem. Também por policiais é muito comum a gente receber, que já está quebrando a casa toda, agredindo familiares e tudo, já ultrapassou todos os limites. Geralmente a dependência é negada pelo paciente, que não admite beber demais, se drogar demais, e atribui esse fato aos nervos, aos problemas, afirmando: não sou viciado, paro quando eu quero. A dependência é frequentemente negada também pela família, que julga ser o dependente uma pessoa com problemas morais, uma pessoa má, fraca, sem vergonha, e não um doente. O dependente e a família estão repletos de defesas, negando a própria doença familiar. O mecanismo de negação é provavelmente o mais significante fator que está entre o dependente químico e a pessoa que faz a abordagem. O terapeuta assumirá um papel ativo na construção da relação com o paciente,
sendo afetuoso, interessado, não fazer juízo, mas estar apto a estabelecer limites. É o que a gente percebe que o dependente pede o tempo inteiro. É os limites mesmo. Uma atitude cordial pode ajudar o paciente a romper esse mecanismo de negação. De acordo com John Burns, diretor da clínica Vila Serena do Rio de Janeiro, precursora do método Minnesota, um método terapêutico baseado nos 12 passos do AA, é necessário que o terapeuta entenda os motivos de cada paciente, possibilitando mudar a percepção deste para que o mundo é uma droga. Para ele, o maior desafio da recuperação está em devolver o dependente ao convívio social. Por isso, acredita que os tratamentos que não isolam o dependente são mais eficientes. No atendimento aos dependentes químicos há duas fases: a desintoxicação ou afastamento da substância em sistema hospitalar ou ambulatorial, dependendo da gravidade da dependência desse paciente, e a da recuperação ou manutenção de abstinência. Na primeira, a síndrome de abstinência, quando existente, porque não é todas as drogas que causam a crise de abstinência, deve-se procurar motivar o paciente para a fase seguinte, porque não adianta o paciente ir ser internado, passar pela desintoxicação, ser colocado de novo, né, na sociedade, que ele tem que dar continuidade a esse tratamento pós-internação, pós-desintoxicação. Na segunda fase, né, busca-se reorganizar a vida do paciente, sem o uso prejudicial da substância. Entretanto, a equipe deve entender que para o paciente essa não é uma tarefa fácil, haja visto que o hábito desenvolvido há anos fez com que a substância se tornasse algo relevante, prioritário, ocupando um espaço nos seus comportamentos, pensamentos e afetos. Uma vez abordado, é na desintoxicação que a equipe terá a primeira chance de demonstrar na prática que pode ajudá-lo. Portanto, o processo de desintoxicação deve ser visto de uma forma mais ampla que um mero reajuste metabólico e eletrolítico. É durante a síndrome de privação que o paciente estará mais disposto a ser ajudado, e tudo que se fizer por ele nessa fase colaborará para o fortalecimento do vínculo terapêutico. Nesse sentido, uma atitude carinhosa, solícita, mas que em nenhum momento deixe dúvidas sobre quem é o profissional e quem é o paciente. O terapeuta faz um convite ao paciente para nadar contra a maré, que é literalmente isso mesmo, né? Porque a droga puxa para o uso e ele não quer usar. E não depende só da boa vontade dele, da força de vontade, como na maioria a gente pensa, ele não quer, por isso que ele está usando. O dependente deverá estabelecer uma relação real com o terapeuta, substituindo a relação virtual que estabelecera com a droga. A comunicação tem que ser extremamente saudável, sem nem elevar o tom de voz em qualquer momento a fim de ser ouvido, isso no caso do terapeuta. Portanto, a conduta terapêutica deve ser sempre claramente explicada para o paciente e seu grupo familiar. Porque realmente, assim, nas famílias, sempre tem um que é o facilitador, e essa família ela tem um poder enorme sobre o paciente. Lá no hospital a gente já viu casos de que a mãe era um viciado em cocaína, que ele estava cheirando 1,5 gramas de cocaína por dia. Os médicos não entendiam como que ele ainda estava vivo. E a gente explicou tudo para a mãe, o que ele ia falar com ela, que ele ia tentar manipular para ele poder sair do hospital e tudo e tal. Passaram-se 2 dias, ele ligou para a mãe e tudo, fez exatamente o que a gente, né, já tinha previsto a ela. Ela assinou um termo de responsabilidade e retirou esse paciente do hospital, interrompendo o tratamento dele. Falou que preferiria ver o filho morto do que ouvi-lo falar essas coisas, de ameaçá-la e ameaçar a ele mesmo, né? Exatamente. Já tivemos caso também que o paciente estava com visita autorizada apenas da mãe, porque também nos primeiros dias o drogadito é aconselhável que ele fique afastado da família, né? E ele estava recebendo visita apenas da mãe, a mãe estava levando droga para ele dentro do sanduíche, quando ela entrava no hospital. O vínculo terapêutico será criado baseado na assertividade, para haver uma relação de confiança. O terapeuta tem que ser assertivo todo o tempo, pois lhe será cobrado isso. Ele tem o direito de errar, desde que reconheça o erro e se retrate com o paciente. Tudo que o profissional sente também deve ser colocado, para evitar que o dependente possa pensar que está sendo enganado. Isso do tipo, às vezes a gente, numa recaída, por exemplo, você está na maior esperança que o paciente não vai recair,
E numa recaída tem hora que bate um sentimento de raiva na gente mesmo. E é uma coisa que e até é frustrante. É um trabalho muito frustrante e é uma questão que a gente tem que lidar muito. É essa nossa frustração. Então, isso deve ser passado para o paciente, no caso, se você está com raiva dele, porque senão ele vai começar a te questionar. Você me manda falar tudo, dizer tudo que eu estou sentindo, colocar explícito tudo aquilo que eu penso, falo e sinto, e você não está fazendo nada disso que você está me propondo. Então, que tratamento que é esse? Os dependentes químicos são pessoas onipotentes, orgulhosas, arrogantes, muito manipuladores, com baixa autoestima, que terão de ser despertados para novos hábitos e valores. O tratamento é um processo de muitos ganhos, mas que é vivenciado também muitas perdas. O que mais precisam é de amor, e ele irá estabelecer uma relação de amor com o terapeuta. A motivação do paciente para o tratamento é fator decisivo para o sucesso terapêutico. É importante que o terapeuta acredite e confie na capacidade do dependente recuperar-se. Isso foi feita uma pesquisa que, se não me engano, acho que foi pela BEAD, que é uma associação, né, de álcool e drogas, que os pacientes que seguiam um tratamento que não recaiu, no qual o terapeuta acreditava na recuperação dele, teve muito mais sucesso quando o terapeuta não acreditava. Porque às vezes chegam uns casos pra gente que a gente já considera assim, caso perdido, às vezes, não, isso aí vai ter solução mesmo. O dependente irá se espelhar no profissional. Ele vem para o tratamento sem um referencial de saúde do que é ser normal. Ele irá observar o que o terapeuta faz, como age, como fala, etc. Quanto aos eventuais retornos do paciente ao uso e abuso da substância, deve-se entender que tal fato não significa necessariamente um mau prognóstico, falta de vontade, fraqueza, etc. O que importa é a valorização dos êxitos parciais obtidos pelo paciente. Por exemplo, uma pessoa que bebe todos os dias e passa a beber 2 vezes por semana, isso no tratamento de dependência química já é uma vitória. A recaída é um desafio e não um fracasso. Um erro que pode ser reparado, evitando as situações de risco, sentimentos desagradáveis que costumam levar às recaídas, como raiva, ansiedade, depressão e tédio. Passa-se, né, por um período que a gente chama de período de evitação, que o paciente começa a evitar a droga, a evitar os lugares onde ele sabe que tem a droga e tudo, e é claro que ele não vai poder levar o resto da vida evitando. Mas depois que ele já tiver trabalhado um pouco com ele, aí ele passa a ter um enfrentamento, a vivenciar essas situações de risco, a conviver com a droga novamente sem participar. O reconhecimento da dependência química como doença e não um defeito moral poderá aliviar no paciente sentimentos de culpa, desânimo e desesperança, levando-o a aceitar melhor o tratamento. É uma doença que precisa ser tratada como tal e ter sua ocorrência controlada, excluindo-se punição como forma de tratamento. Também é outra coisa comum. Às vezes a gente recebe pacientes que a família fala assim, eu já cansei, então eu vou deixar ele trancado aqui uns tempos, aí depois eu pego ele de volta porque aí ele conserta. Aí você coloca ele num lugar onde tiver as piores pessoas, que não existe isso no hospital. E tem muitas pessoas ainda que acham que o hospital psiquiátrico é aquilo que se vê nos filmes hoje, né? Aí você coloca lá para ele ficar de castigo, aí depois eu venho e busco. Isso a gente ouve demais. Aí é claro que isso é esclarecido para a família, né? No entanto, há necessidade de se ter respeito pelos dependentes químicos, de apoiá-los e ajudá-los. Atualmente, já percebemos um discurso sobre drogas que não seja de condenação sumária. O consumo de drogas é reconhecido como um dos sintomas de uma doença social mais profunda. Manifestar uma opinião tolerante, ainda que sobre casos específicos, ou revelar envolvimento, já não contém o risco imediato de maldição. É evidente que o assunto está rompendo a casca do tabu, abrindo caminho para muitos progressos. Obrigada. Bom, eu acho interessante a gente dispor, né, que eu tinha colocado, que parece muito com a Maria, não querendo ser repetitiva. A gente, dentro do Hospital Santa Maria, existe uma equipe terapêutica. Quem somos nós? 2 psicólogas, uma terapeuta ocupacional, com suas 2 monitoras, 2 enfermeiras de curso superior, né, uma assistente social e, é claro, os psiquiatras. Quem são esses psiquiatras?
Tem a coordenadora da unidade de dependência química, né, que é a coordenadora geral do programa, e os demais médicos que fazem parte do corpo clínico da casa. O que eu chamo de equipe terapêutica são os profissionais que vão lidar diretamente com esse paciente. Então, eu estou falando de uma maneira geral, até os pacientes ditos psiquiátricos, não só os dependentes químicos. Bom, deixa eu expor o que eu tenho para falar. Eu achei interessante essa frase que nos foi dita por um dependente químico que está abstinente há 12 anos, né? Ele tem 12 anos de tratamento, né, dentro do método Minnesota, e está sem recair há 5 anos, quase 6, 5, 7 meses. Ele escutou essa frase e eu achei ela super interessante. Drogar-se é colonizar o real pelo imaginário, através de qualquer artefato. O abuso de substâncias psicoativas é considerado como doença desde 1849, a partir do conceito de alcoolismo crônico publicado por Magnus Huss. Nessa obra, o alcoolismo era descrito como intoxicação crônica, ao lado do saturnismo, envenenamento causado por chumbo. E seu resultado era descrito basicamente em termos de desorganização de estrutura e funções orgânicas, biológicas. No caso das drogas, temos um relato em 1978, no livro do Dr. Eduardo Levinstein, o livro O Desejo Mórbido, pela morfina, no qual ele considera uma doença similar à dipsomania, que é o impulso, que se caracteriza pela necessidade de ingerir grandes substâncias de bebida alcoólica. Antes disso, no início do século XVIII, não eram feitas distinções entre o desejo e a vontade. Considerava-se que o beber fosse alguma coisa sobre o qual tinha-se o controle. A pessoa decidiu beber por escolha própria, e não por uma compulsão. Em 1962, aproximadamente, eu não tenho dado correto, a Organização Mundial de Saúde considerou a dependência química uma doença. Em 1968, ela incluiu no Código Internacional de Doenças. Assim, em um primeiro momento, as pessoas eram consideradas fracas de espírito. Depois, com o surgimento da lei seca nos Estados Unidos, o beber era diretamente relacionado com o álcool, isto é, a culpa era do produto. Com o surgimento de questionamentos médicos, métodos de tratamento, índice alarmante, o problema saiu da garrafa. A dependência química é progressiva, ela é fatal, física, mental e emocional. Sua atuação é percebida nesta sequência. O primeiro setor afetado, a família, o segundo, o social, o terceiro, o trabalho. O trabalho geralmente é o último setor a ser atingido na vida do dependente químico. Dedução clara, pois é nele que se encontra a fonte para obter a droga, o dinheiro. Então, ele vai precisar trabalhar para ganhar o dinheiro para comprar a droga. No decurso da recuperação, deparamos com a primordial tarefa de trabalharmos com a família, pois com certeza a primeira a ser atingida nesse processo. Sabe-se que o índice de recuperação individual é de 65% quando a família participa do tratamento e 25% quando não existe essa participação. A dependência química é um problema da família também, afeta a vida de todos e confunde os sentimentos das pessoas envolvidas. É possível adquirir uma postura de conhecimentos, maturidade em relação aos próprios sentimentos e perceber este impacto emocional com a devida serenidade. Isso, gente, não acontece num piscar de olhos, não. É um trabalho que a gente vai falar um pouco dele, que é feito com a família. E a intenção é que eles vão começar a agir assim depois desse acompanhamento. A recuperação só tem início quando o dependente está capacitado a se libertar. Os familiares, na medida em que percebem que o paciente é uma pessoa doente e não um sem vergonha, terão atenuado seus sentimentos hostis de condenação e de desânimo, facilitando assim a tarefa de auxiliá-lo e auxiliar a equipe. Uma das maiores dificuldades do dependente químico é se permitir sentir. Ele acha que pode controlar tudo à sua volta, inclusive o outro. É uma total inabilidade quanto aos seus sentimentos. É preciso trabalhar a identificação e expressão desses sentimentos, pois a droga é o que se determina neste momento. O método Minnesota, que é o método que a Marilda falou, baseado nos 12 passos do AA, surge atuando exatamente nesse ponto. É um método terapêutico baseado nos 12 passos, onde além de propor uma filosofia de vida, trabalha a maturidade emocional.
consiste na informação, execução de tarefas, introdução à assertividade de suas técnicas, introdução à terapia racional e emotiva. Essa terapia racional e emotiva, ela visa conscientizar o paciente de seus pensamentos e de seus sentimentos. E as demais fases. O trabalho sempre visa o grupo, lembrando sempre que o dependente químico já procura o total isolamento. A gente costuma falar que a dependência química é a doença do isolamento. Precisamos então sempre motivar, valorizar esse grupo. O método é focal, priorizando a dependência química e a necessidade do paciente estar abstinente. Quando eu falo grupo, é porque todas as atividades que vão ser trabalhadas dentro do método vão ser em grupo. Dinâmicas, vivências. Existindo o momento certo para abordar o paciente, claro, desintoxicado, o terapeuta visará uma aproximação assertiva e uma relação de confiança. É importante enfatizar sinais motivadores e demonstrar uma postura acolhedora. Assim, o dependente químico introjeta a realidade de que sua vida se tornou ingovernável, estando diante de sua impotência. Cabe ao terapeuta proporcionar uma introspecção que permita o paciente avaliar, questionar e perceber seus sentimentos. O terapeuta tem que ter em mente ajudá-lo a perceber quais são as situações de risco, auxiliando-o e ao grupo, aumentando a sua autoeficácia para lidar com situações inevitáveis, que é o que o marido falou, né? Ele não vai poder, para o resto da vida, não frequentar festas, não frequentar natais, réveillons, casas de amigos. Calcula-se que 60% a 80% de todos os dependentes químicos recaem pelo menos uma vez antes de conseguir uma recuperação permanente. O livro azul, que é o livro texto básico dos narcóticos anônimos, ele é bem direto nessa abordagem. Eu achei interessante colocar o que eles falam, né? Quando recaímos, podemos sentir culpa e vergonha. Nossa recaída é embaraçosa, mas é melhor engolir o orgulho do que morrer ou vir a tornar-se permanentemente insano. Algumas das melhores recuperações são conseguidas passando pela dor das recaídas. Uma postura carinhosa e receptiva que o estimule a falar de suas vivências, na sua própria velocidade, alberga mudanças de comportamento e de pensamento. O processo de rendição, conscientização, possibilita a introdução de um novo horizonte ao paciente dependente químico. Inclusive, essas recaídas às quais a gente se referiu, elas são já uma coisa que praticamente se conta no tratamento de dependência, e elas têm que ter seu lado positivo com o dependente, porque ele se acha muito onipotente, né? Então, quando ele para de usar, é o que a gente mais ouve em consultório e na internação. Eu não vou beber nunca mais, eu não vou usar a droga nunca mais, para aqueles que se dizem conscientizados e querendo tratar-se. Porque os que não querem, não falam nada disso, né? Pelo contrário. E com a recaída, eles já voltam a pensar, falam, eu não sou tão forte frente a isso. Eu posso realmente acontecer como já me avisaram que acontecia. Eu não dou conta. Então, a gente considera a recaída como uma coisa positiva dentro da recuperação. Ele não pode mais controlar nem a droga. Né? A recaída mostra muito isso. Eu não posso mais controlar. Meu controle sobre ela não vai mais nada. Ela é mais forte do que eu. Por isso que a gente chama de um processo de rendição, né, frente à droga. Vou falar um pouquinho como a gente trabalha no hospital, né, dentro do método de Minnesota. O hospital tem um andar para tratar especificamente os dependentes químicos. Quando a gente fala dependente químico, é dependente de álcool, droga, seja ela qual for. Ele é dividido ao meio. Metade desse andar trabalha-se somente com o método Minnesota, porque ele é incapaz de caminhar, né, junto com outro método. Ele tem que ser uma coisa unânime. E dentro dessa unidade, a gente alberga os pacientes voluntários que querem se tratar, porque faz parte do método, né, esse desejo de querer. A outra parte desse andar são os outros pacientes que podem vir involuntários, no caso, aqueles que a Marilda falou, trazidos pela família, pela polícia, por equipe de enfermagem, seja como for. E nessa outra ala, cabe-se, né, outros tratamentos, outras terapias,
a gente acolhe todo tipo de paciente dentro dessa aula. Até porque a gente não acredita que o método ou o tipo de terapia vai dar sempre certo com todas as pessoas, né? O método é baseado nos 12 passos do AA, não sei se vocês conhecem os 12 passos. Eles são baseados na Bíblia, né? O método está no Brasil desde 1935, né? E ele é muito usado principalmente no Rio e em São Paulo. E traz grande benefício ao paciente. O índice de sucesso no tratamento é considerável, né? E como a gente anda muito preocupado, né, com a internação, principalmente dos adolescentes, a gente achou muito interessante esse método, que vai trazer essa alternativa para qualquer pessoa que queira se tratar. Saiu até uma reportagem nos Estados Unidos, eu não sei se vocês viram, sobre o crack aqui em Belo Horizonte, que o índice aumentou para 750%, né, a mais do que o ano passado, de crianças dentro da escola e adolescentes dentro da escola usando ou traficando crack. Então, isso é uma coisa muito séria. 750% é muita coisa, né? E a gente tem visto pacientes que chegam no hospital com crianças, né, lá, de 12, 13 anos, já usuárias, dependentes, porque o crack, com 4 fumadas, ele já traz uma dependência grave. Então, a nossa preocupação é principalmente trazer um conforto para esse paciente e para essa família. A gente tem dentro do hospital, a gente alberga, né, dentro do hospital os grupos de mútua ajuda. No caso, o AA, que já está lá há 15 anos, o NA, que na verdade, só existia um grupo em Belo Horizonte, que era no edifício Maleta. O segundo grupo foi fundado, né, ele usa uma sala lá no hospital, ele é aberto à sociedade, não só os pacientes internos. Tem o grupo Alanon, que são para familiares dependentes de álcool ou amigos. E o Naranon, que são para familiares dependentes de drogas, né? Os narcóticos anônimos. Quando a gente falou dessa família e permitir trazer um momento acolhedor para essa família, a gente sempre indica a participação desses grupos. Porque é de extrema importância que a família saiba lidar com esse paciente até quando desintoxicando dentro do hospital ou até para recebê-lo em casa novamente, para continuar esse tratamento. Precisa-se mudar essa postura. Então precisa haver uma transformação, um movimento dessa família. E esses grupos permitem isso. Eles são bastante acolhedores, né, frente a um pai, a uma mãe desesperada, um irmão, uma namorada, né? Eles também se baseiam nos 12 passos, é claro, 12 passos dentro do Naranon e nas 12 tradições. Quando a família procura o hospital, por esse motivo, por ter um filho dependente químico, a gente procura esclarecer diversas normas, né, que o hospital tem, até porque com essa dificuldade do limite, né, que esse paciente dependente químico tem, e provavelmente a família também tem. Então, é uma doença da família, a gente precisa tratar da família, né? A gente está só pegando o paciente, desintoxicando, mas não podemos jamais esquecer dessa família, porque ela vai ser primordial no tratamento. E é muito comum que a gente fala que eles precisam, o que mais precisa é de amor. E esse amor ser dado de uma forma não muito adequada no tratamento, que tornam-se membros geralmente facilitadores nisso, né? Amar significa poder tudo, e para o dependente é exatamente o contrário, né? Principalmente quando ele começa, se você não me der isso, eu vou usar droga, se você não fizer isso, eu vou usar droga. E aí a família toda entra no jogo desse paciente. Então, nesses grupos que a Raik citou, eles aprendem que amar também é por limites e que é necessário esse limite para eles poderem ter a possibilidade de sair. A gente
pode ter um bom tempinho aí para a gente conversar, né? E eu vou dar a partida, pegando exatamente o título, né? Que é o lugar terapêutico, né? O nosso lugar. E me ocorreu aqui, né? Que no momento em que se considera, né, a dependência química uma doença, né? Ela poderia, e eu acho que de certa maneira esteve, né, restrita a médicos, né, durante muito tempo. E fiquei pensando nessa proposta de vocês, nessa forma de trabalhar de vocês, esse lugar de inserção do psicólogo, né? E pelo relato que vocês fizeram, o que me parece é que, assim, quando se amplia essa abordagem desse paciente, né, desse dependente, eu acho que a gente tem como pegar as diversas vertentes que, obviamente, estão presentes, né, nesse indivíduo dependente de álcool, drogas de outra ordem, e fico pensando a importância, né, da gente pegar esse sujeito como um todo. Quer dizer, o aspecto biológico está aí, cuidado, cada vez mais se vê, principalmente em termos de alcoolismo, né, que as pesquisas apontam mesmo para disfunções bioquímicas, etc, etc. Mas a gente vê também, né, até pelos exemplos que vocês trouxeram, de que existe uma constituição desse ser doente, né, uma constituição que abrange não só aquele indivíduo, mas as relações deles familiares e as relações sociais, que não só, né, eu acho que são parte constituinte, como também sofrem os efeitos, né, do momento em que essa doença se instala, né? Então eu acho que é importante a gente estar pensando aqui, nós psicólogos, né, a nossa função dentro de uma equipe, né, de uma equipe que até então quase que estava restrita à enfermagem, médico, né, eventualmente terapeuta ocupacional, e os terapeutas ocupacionais também, num primeiro momento, eu acho que entravam meio como babá de doido, né, tomador de conta. E eu acredito que a nossa inserção se dê exatamente pela questão do limite e da transgressão, né? Porque a gente sabe que o AA tem sido, assim, extremamente efetivo, atualmente é o espaço de a melhor opção que a gente tem para esse tipo de tratamento. Não é à toa, né, que as igrejas evangélicas começaram a colocar como possibilidade de ação para a comunidade, né, o tratamento dessas pessoas, né, sempre seguindo esse método do AA, mas eu acho que a nós, psicólogos, cabe uma compreensão talvez um pouco além, né? Eu acho que na medida em que a gente entende, né, e aí eu acho que o AA toma conta da contenção, do limite, né, alguma coisa que suporta, né, esse ser que está se excedendo o tempo todo, seja na bebida, na droga, no que for. Eu acho que uma vez a gente conseguindo colocar algum limite nisso, eu acho que aí a gente passa a ter condição de trabalhar com aquilo que nos cabe, né, que é a questão da transgressão, que é cada vez se aproxima mais da questão do sujeito, não só biológico, mas o sujeito psicológico que está presente nessa família, nessa pessoa, nessa família e nessa comunidade, né? Só para a gente dar um aquecimento, para a gente poder estar pensando que lugar é esse que a gente passa a ocupar em termos de função do psicólogo, né? E quais são as possibilidades que a gente tem dentro disso e de que forma a gente pode se preparar para estar ocupando esse lugar terapêutico nas equipes de saúde mental e, no caso específico aqui, né, de dependência bioquímica. Está aberta a palavra para quem quiser, por favor. Não sei se vai precisar do microfone, porque está gravando, não, né? Então, está aberto para discussão. Trabalho no consultório e me dedico às vezes também ao estudo, né, da toxicomania e do alcoolismo. Eu percebo que a diversidade no tratamento do
dependentes de droga e álcool aqui em Belo Horizonte é muito grande, vejo que uma instituição como o CMT trabalha com a psicanálise, né, na intervenção do toxicômano. Vejo que ela às vezes é eficiente e às vezes ineficiente. Determinados tipos de droga, como crack, por exemplo, como disse uma vez ao Fernando Grossi, fica difícil para poder lidar com esses pacientes. E ele me respondeu que a psicanálise não tem que dar conta de tudo. Bom, realmente não tem que dar conta de tudo, mas o CMT é uma referência, né, no estado de Minas Gerais, e o índice de usuários de crack aumentou e o acolhimento desse usuário de crack no CMT é totalmente ineficiente. Então, hoje eu vejo que o CMT já está saindo para fora, está indo nas escolas, estão trabalhando com prevenção. Vejo que a diversidade também aparece quando a Abraço, que trabalha com a técnica de Minnesota, a Ampare também, né? E há 2 anos atrás, o Santa Maria não acolhia o toxicômano como vocês estão falando hoje. Eu mandei um paciente para o Santa Maria, ele foi colocado em uma ala, pacientes psicóticos, né, psiquiátricos. Vejo também que os psicólogos em Belo Horizonte, no estado, deveriam se dedicar também à psicofarmacologia e entender mais. Já existe no mercado, né, químicos para o alcoolismo, né? Inclusive depois também vai ter um seminário sobre isso, essa medicação nova que surgiu no mercado. E os psicólogos realmente ficam muitas vezes impotentes frente ao toxicômano quando eles não se dedicam também ao estudo da psicofarmacologia, quando ficam só nessa escuta. Vejo também que na técnica de Minnesota, o acolhimento ao paciente que tem traço de perversão maior, ou traço de perversão, fica difícil também. Eu gostaria até que eles falassem sobre isso, sobre a questão da prevenção de recaída frente às estruturas, por exemplo, psicótico e traço de perversão. Em primeiro lugar, o tratamento de dependência química às vezes a psicanálise funciona, a terapia comportamental funciona, a igreja evangélica funciona, Minnesota funciona. É o tratamento certo para a pessoa certa na hora certa, é o que a gente costuma falar. Agora, no geral, os resultados do Minnesota, né, em pesquisas têm sido bons resultados, eficazes e eficientes. Agora, quanto à questão da estrutura, engraçado que hoje a gente estava conversando isso com essa pessoa que a Raik citou, que ele é coordenador do método Minnesota, que está abstinente e tudo, há 5 anos. E a gente questionou justamente isso, qual que seria o papel do Minnesota frente a uma psicopatia, por exemplo. Ele me respondeu, coisa que eu ainda venho questionando, Nossa Senhora, se um dependente ainda for um psicopata, coitado dele. Eu falei, pois é, mas o que eu vou fazer com esse coitado? Não adianta. E assim, no meu ponto de vista, de acordo com as nossas experiências, principalmente dentro do hospital, em se tratando de psicopata, é o que uma determinada médica costuma falar com a gente, que eu acho que frente à psicopatia a gente pode fazer muito pouco. Ou as grades ou 7 palmos debaixo da terra, que ela fala comigo, que seria o que pararia um psicopata, no caso. Frente à estrutura psicótica, o método Minnesota, ele considera que a dependência química é apenas uma doença primária. Então, se ele é um dependente químico, a psicose passa a ser uma doença secundária, porque eles consideram que o fator desencadeante da psicose foi a droga. Em casos que não é assim, o paciente não é considerado um dependente químico. Ele é um psicótico que vai tratar da psicose dele, segundo o método Minnesota. Fechando aqui, eu reafirmo que existe estrutura psicopática, né? E tem um traço de perversão, tá? Que seria estrutura perversa. E deveria colocar também a parte aí, porque senão a gente poderia entender que o psicopata é todo um perverso, qualquer perverso. E, na verdade, o traço de perversão é o que mais
antissocial, né, da personalidade antissocial, é que essa pré-morbidade, ela contribui para o abuso, mas ela não necessariamente contribui para uma dependência. Pelo menos é essa a minha experiência, né, dentro da dependência química. Ainda mesmo assim, não estão conseguindo manter, né, esses usuários dentro dessa casa de recuperação. E eles, né, estão buscando, através, né, da nossa pessoa mesma, essa ajuda. E, sinceramente, eu também fiquei de novo amarrada, não consegui. Também E nessa casa, né, onde você fez esse estágio, há um processo de desintoxicação necessariamente é obrigatório esse processo, ou ela alberga o paciente ainda? Olha, eu percebi assim, que nessas casas de recuperação, que eu pude visitar, né, o processo, né, é no método mesmo, e é o trabalho, é o nome deles, trabalho, disciplina e espiritualidade. Né? E o método que eles usam para desintoxicação é exatamente muito trabalho. Através do suor, né, eles vão eliminando, né, e tem um período depois da questão das regras, né, e para completar, né, o desenvolvimento do processo é a espiritualidade. Né, e a gente percebe nitidamente como isso tem um efeito muito grande mesmo sobre os alunos, né, que eles chamam de alunos. Inclusive tem até, você nos citou aí, um outro grupo também que a gente está acompanhando, chama Amor Exigente. Né? Também é através desses 12 passos que fazem um trabalho excelente, eu gosto muito, participo de um. Ampare e trabalha, né, com Amor Exigente. Sim, com os familiares. É um grupo de autoajuda, né? Que é onde procura, né, através do trabalho deles e dos 12 passos, fazer com que o pai, né, mude o seu comportamento diante dos filhos. Né? E eu estou vendo também muitos resultados, né, bons resultados em relação a isso. A gente está diante hoje ao crack, que é extremamente alarmante. Os índices são assustadores. Né? O adolescente que é usuário e dependente do crack, a faixa etária dele tem cada vez diminuído. Então a gente está vendo crianças, né, dependentes, 7 anos de idade. Então é bastante assustador. Frente ao, a gente trabalha, né, independente de ser o crack ou não, com essa linha, né, que a gente expõe. Mas sempre, igual você falou, diante de uma possível frustração. Porque realmente o crack, hoje, a gente ainda precisa conhecê-lo muito. E trabalhando muito. Né, porque, na verdade, se tratar de uma criança de 7 anos que é dependente de crack, é uma coisa muito séria. Muito séria. Né? E até esse grupo que você falou do Amor Exigente, que eu esqueci de citar, é muito interessante porque não deixa de ser uma forma de trazer a família, né, para essa conscientização. Então o paciente está internado na fazenda de recuperação, mas a família precisa participar dos grupos, pelo menos uma vez por semana. É até uma exigência. É uma exigência. Na casa de recuperação, os pais, né? Porque muitos colocam lá e deixam. Então você precisa ir, porque se você não mudar o seu comportamento, não há possibilidade de uma melhora em relação ao seu filho. Então, né, como a gente diz, né, amar, né, o amor com exigência. Com exigência. Né, é o limite que você fala. E igual eu coloco aqui até porque eu estou percebendo os resultados bem assim, fortes aí em relação à recuperação do drogadico. Eu volto a repetir, né? Quando a família participa, a gente tem um outro resultado, e positivo. Né? Então é muito bom enfatizar isso. Quem trabalha com dependente, seja no consultório, na clínica, tem que haver um movimento familiar. Mas torna-se uma exigência. Né? Eu estava lembrando aqui que mais ou menos no final do ano passado, eu estava conversando com a Luísa
A Luísa era presidente, né, do Conselho Nacional de Entorpecentes, né? E a Luísa estava mencionando que nós em Belo Horizonte, isso final do ano passado, porque não tem um ano ainda, nós ainda estávamos assim, em condições muito boas diante da entrada do crack. Ele falando que em Brasília a situação já era aterrorizante, em São Paulo pior, né? E que ainda era incipiente em Belo Horizonte, né? E pelo que vocês estão trazendo hoje, né, assim, eu acho que para uns 9, 10 meses que se passaram, a gente já está numa situação assim, bastante avançada de uso, né? E eu estava juntando essa informação do Luiz com o que o colega falou ali, do CNT, né? Eu fico pensando, o que nos cabe é estar pesquisando, né? Porque eu acho que a psicanálise veio de uma forma avassaladora, né? Tomando as mais vorazes, né? Pegando os mais diversos frentes de trabalho, do psicólogo, de uma maneira geral, tem muita simpatia, e eu acho que talvez tenha nos faltado um pouco de crítica, né, a esses limites, né, e a impossibilidade mesmo da psicanálise estar tratando de tudo, mas que isso não seja um lugar de parada, e sim um lugar de largada, né, de início, para que a gente continue pensando e reconhecendo que existem outras formas, né, de se lidar com um certo tipo de patologias e de doenças e de doentes, né, que em nada é desmerecida pelo fato de não estar dentro da psicanálise, né. Então eu acho que assim, passa a ser um ponto de partida quando a gente começa a detectar e eu acho que abrir um campo de pesquisa para a gente mesmo, né? Porque o crack agora está na condição que algum tempo atrás a gente tinha que se confrontar, seja com um cocainômano ou com um alcoólatra, etc. Né? Que, de certa forma, através das pesquisas e dos trabalhos, a gente vem avançando nessa possibilidade terapêutica, né? Então, eu acho que cabe a gente estar pensando. Essa chegada do crack nos pegou desprevenidos, né? Eu acho que nos pega desprevenidos porque a gente está lidando com esse fracasso dessa forma abrupta, né? Mas eu acho que a gente tem que estar trabalhando para tentar ver e adaptar e inventar e estar fazendo alguma coisa para essa realidade que se apresenta para a gente aqui agora, né? Eu acho que a própria sociedade já está questionando isso, né? Eu participo de um grupo Amor Exigente, então eu vejo os depoimentos das pessoas, muita crítica em relação aos psicólogos e aos psiquiatras, muita crítica mesmo, assim, no sentido de que os clientes ficam anos e anos e que não se procura outra alternativa, né? Então eles chegam criticando mesmo. Então eu acho que é hora da gente, né, questionar também. Eu fico me perguntando também se a gente não teria que ter um papel um pouco de prevenção, sabe? Se a gente não fica, a sociedade como um todo, e nós psicólogos acho que temos uma função aí que seria muito importante, porque a gente entende, entre aspas, aí, um pouco da perda da autonomia da pessoa na medida da dependência química que ela vai adquirindo. Se a gente não fica um pouco conivente com essa facilidade, eu estou pensando aqui, eu sou uma ex-tabagista, eu demorei 13 anos tentando um método atrás do outro para parar com a minha dependência, e hoje eu trabalho com o tabagismo. Então eu fico pensando, tem um estudo que mostra que uma pessoa nas grandes cidades não precisa andar mais do que 46 metros para conseguir a droga da qual ela é viciada, né? Vocês estão falando do crack, eu não tinha esse dado, mas é alarmante realmente, porque ele está indo à escola, ele está lá dentro, como o cigarro começa, né? Com a adolescência, usando os adolescentes, agora estão usando as crianças, e as indústrias fazem uso disso cada vez mais, né? Não sei falar um pouco mais
e eu tenho feito um pouco esse trabalho, assim, falar um pouco mais do cigarro mesmo, tá? Mas eu estou pensando aqui se não caberia uma coisa maior em termos mesmo das drogas mais pesadas, em termos da prevenção, né, nas escolas. Eu acho que esse é um trabalho que o psicólogo poderia fazer muito, muito pertinente, né, à nossa categoria, né? Eu acho que a gente também enxergar que foge das mãos, muitas vezes, só do psicólogo. Então tem o psicossocial, vai, faz trabalho, volta para casa, aquele mesmo ambiente. As comunicações, né? Os videogames, matar e tal, a angústia que fica a criança e até o adulto impotente em cima. Tem que trabalhar. Classe média, então, tem que ficar 8 horas trabalhando para dar conta de pagar a escola. Chega na escola, está o vício lá dentro também. Não dos professores, mas de como lascar. Eles têm tempo para pensar de como traficar. E o governo, políticos, todos, é um caos social. Então eu acho assim, a gente não pode deixar de chegar ao psicossocial. Porque a rua está cheia, crianças desaparecidas, gente, demais. Internet é isso, né? Comunicação. Então eu acho que não tem como um psicólogo agir sozinho. Né? Passa muito pelo que a gente está falando, né? A parceria do psicólogo com demais instituições, né? Escolas, o CNT fez isso ano passado, né? Junto à prefeitura com professores. Mas não vamos parar no ano passado, né? Eu acho que cabe a cada profissional essa conscientização, né? Frente principalmente a essa escola aí que está lidando com nossos filhos, com crianças de 7 anos que são dependentes, cara. Eu queria falar de uma experiência realmente existente e não é adequado trabalhar com toxicômano viciado em crack no consultório. Já é uma situação que o perigo é porque ele leva ao fundo do poço e a morbidade, a mortalidade é aguda. Mas eu quero deixar claro também aqui que existe uma droga extremamente perigosa de um outro ponto de vista, que é a maconha. Porque a maconha ela é protegida, de certa forma, pelo modismo e pela sociedade. E é uma droga que, de certa forma, vai ao consultório. Ela chega ao consultório para se tratar. Só que, em vista dessa ideia que se tem do dependente de maconha como uma pessoa que fuma ou uma droga suave, que não causa tantos danos, faz com que, a médio e longo prazo, esse dependente de maconha passe a perder vários recursos sociais que ele tem. Não estuda, não trabalha. Então a gente fica atentado ao índice alarmante do crack e esquece que a maconha é uma droga extremamente perigosa, porque ela não é tão criticada quanto as outras drogas. Eu acho que a maconha, ao meu ver, na minha experiência, é uma das drogas mais perigosas que existe. Inclusive, até mesmo essa proteção que você fala, é muito comum a gente ver os dependentes que vêm, dependente de maconha e outra droga, falar, às vezes, maconha e bebida, não, com a bebida eu paro, mas com o meu baseado eu não vou largar, porque ele é natural, ele não traz mal nenhum para mim, ele só me deixa sossegado, só me relaxa, essa dependência cruzada. E acrescentando o que a Mariana falou, eu acho interessante que no Rio não tem crack, né, assim. E outra coisa que eu fiquei assustada no congresso da BEAD foi que os psiquiatras estavam alertando para a entrada da heroína no Brasil. Já entrou em Santos, acho que Santos e Rio de Janeiro. Já tem casos de viciados em heroína aqui. Aí eu acho que nós, de novo, vamos ser pegos de surpresa, porque nem com medicação ainda nós não estamos preparados para isso. Né? As pessoas de outros americanos que estavam falando nesse congresso, eles citavam a heroína igual pra gente era cocaína, assim. E os psiquiatras daqui ficavam assim, mas que medicação é essa? Como que é isso? De qualquer forma, essas drogas pesadas, ácidos pesados, elas fazem muito barulho. E
da maconha silenciosa. Aí, com o passar dos anos, que a família vai ver que aquele menino de 14 anos já está com 25 anos e não fez nada na vida e está morrendo. Parece um pouco com o álcool, né? Exatamente como o álcool. Só que o álcool daquela ideia de pobre. De pobre. E o maconheiro daquela ideia hoje de hippie ou então de um cara que está no cursinho, que está na moda, protegido pelos cursinhos. Com certeza. Aí em Belo Horizonte. Parece que o perigo está proporcional à aceitação social daquela droga ou do álcool, Exatamente. que é até incentivado, né? O Droga cigarro. tem legislação, né? A lei permite. Então são drogas autorizadas, né? E que o governo ganha imposto em cima, né? Tem toda uma coisa para agir. Inclusive, essa questão, o crack não, ninguém compra, né? Ganha-se a princípio, deve ganhar, e depois que vai viciando que começa, né? Aquela escala, os degraus. Tem que pegar uma cara. Como é que chama? Edson. Edson. O Edson falou que a maconha chega ao nosso consultório, né? Eu fico pensando aqui que talvez esse seja o lugar da diferença, né? Eu acho que a maconha chega em qualquer lugar, né? Agora, eu acho que na medida em que ela chega ao nosso consultório, a gente não tem que estar se atendo a ela, né? Eu acho que a nossa função é para além, quer dizer, a gente não tem que estar fazendo a mesma leitura, né, que o leigo, que a sociedade faz, né, de que o alarme só deve tocar diante dos grandes perigos, né, crack e etc. Mas eu acho que na medida em que chega alguém ao nosso consultório, né, que usa maconha constantemente, que é uma coisa que faz parte da nossa cultura e faz mesmo, assim, como o álcool, que a gente tenha que ir além. A nossa leitura não pode se ater ao sintoma, né? No sentido de que a gente não pode ficar no sintoma, seja o cigarro, a maconha, o álcool, ou o que quer que seja. Então, quando eu procurava chamar a atenção desse lugar terapêutico, e o lugar que eu acho que nos cabe é esse lugar do enxergar para além desse sintoma da drogadicção, né? E eu acho interessante a gente poder estar pensando nisso, e eu reforço a questão da pesquisa, porque eu acho que de uma maneira ou de outra, né, tem quem dê conta da psicofarmacologia. Eu não acho que seja uma questão central, eu acho importantíssimo. Né, a vida inteira trabalhei dentro de hospital psiquiátrico e trabalhei com paciente psicótico, etc. Fiz curso de psicofarmacologia, mas hoje, já passados alguns poucos anos, né, de clínica, eu acho que dá para a gente até não aprofundar nisso, né, e procurar aprofundar, sim, no para além do sintoma. Né. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que estar apto a fazer a parceria, né, com os outros profissionais através de um outro viés. Né? Então, eu acho que tem o lugar do AA, ou tem o lugar do psiquiatra, ou tem o lugar do enfermeiro, e eu me pergunto sempre do lugar do psicólogo, né? Seja no consultório particular, seja nas clínicas. Porque eu acho que se a gente não encontra esse lugar, a gente vai estar atravessando ou até desperdiçando. Eu acho que um trunfo que é nosso, né? Que é essa possibilidade de você estar fazendo uma leitura e propor algo que diz respeito a tratamento que não é tratamento de sintoma. Então eu sinto que essa é uma contribuição que a gente tem para dar às equipes e que a gente tem a dar para as pessoas que nos procuram. Ultimamente eu tenho, de um ano para aqui, eu tenho 10 anos de formada, e de um ano para aqui eu venho me chamando mais atenção, mais a respeito do alcoolismo mesmo. E quando você, Maria, quando você estava falando que
já usa crack, e quando você também colocou do lugar terapêutico, né? Eu estava vendo uma reportagem semana atrasada, um comentarista policial, ele falando assim do motivo que não há crack no Rio de Janeiro. Então, assim, como o controle social, que é alguém aí falou, né? O psicossocial, a questão psicossocial, mas eu pensei mais no controle social. E eu estava pensando como que pode não trabalhar só com esse tema, a gente vamos pensar pelo lado da prevenção. Mas como que previne quando um traficante, ele escolhe a droga que ele vai possibilitar vender? Porque no Rio não entra, porque sabe que o crack destrói mesmo e ele não vai ter consumidor, né? Ele não vai ter. Então, A longo a prazo, né? ele tem, não, ele não vai ter, porque consome em pouco tempo e a criança está consumindo muito cedo e o consumidor daqui a muitos anos. Então, eu fiquei pensando assim, como é que vai ser essa intervenção terapêutica? Será que vai ser escutar não só o sintoma? Eu não sei. Eu acho que tem que voltar lá atrás muito. Eu não sei como. O que me ocorre é que com toda essa proposta que está sendo feita, né, de trabalhar com família, com um meio mais próximo, eu acho que o lugar da escuta é ampliado nesse sentido, né? Então eu acho que, assim, é lógico que as intervenções sociais a gente pode participar delas, assim, por exemplo, Cassandro Hildebrando Pascoal e seu substituto, veja bem, eu acho que, assim, uma vez cidadãos, né, eu acho que nós temos, assim, quase que uma obrigação de estar entrando nessas coisas. Agora, eu acho que no momento da especificidade, aí eu digo, seja em equipe, seja no seu consultório, eu acho que a gente tem especificidade e que a gente pode estar trabalhando dentro dela. Né? Mas não seria muito a prevenção, então? Eu acho que a prevenção, sim. Sim, a prevenção que você define. Sim. Eu acho que toda essa ideia de ir à comunidade, ir às escolas, ir aos lugares onde tem agrupamentos que, obviamente, são passíveis, né, de começar a usar droga, eu acho que sim, mas eu acho que isso advém de uma escuta também. Sim. Quer dizer, da possibilidade. Eu acho que é muito fácil a gente pensar, né, por que o crack faz tanto sucesso hoje? Além de ser mais barato, ele estraga pouco. A cocaína, ela mela, né? O crack, você carrega as pedrinhas de crack escondido em qualquer lugar que ninguém te pega. E ela dura o tempo que você quiser. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade extremamente pragmática. Eu acho que o crack espelha, de certa maneira, esse pragmatismo, né? As coisas muito caras ou muito complicadas, ou que você vai ter um acesso mais complicado, elas vão cair no ostracismo e chegam coisas mais pesadas. Por exemplo, por que o êxtase fez um sucesso relativo? Né? E o crack fez tanto sucesso? Por que esses energéticos que a meninada está tomando, né, está fazendo flying horse, etc., está fazendo tanto sucesso? Porque você compra aquele negócio por 5 pratas, 3 pratas, você põe uma dose de vodka que deve custar 2 ou 3 e pronto, sua noite está feita. Então é efeito rápido e seguro, né? Assim, com certeza o crack vai te dar um grande barato e o flying horse também. Então eu acho que espelha um pouco essa situação. E é óbvio que, assim, a gente pensar em prevenção, porque o que tem sido feito pelas indústrias, né, como você está falando, é uma oferta extremamente sedutora, gente. Nós estamos vivendo um desemprego nunca visto antes, né? Uma pobreza, assim, absurda. Qualquer coisa é uma possibilidade de escape, né? Quanto mais barato, melhor, mais efetivo é. Não? E ainda considerando que é a minoria que chega até nós, né? Com certeza. Com certeza a gente tem que ir atrás disso mesmo, porque poucos são, vamos dizer assim, os privilegiados que conseguem chegar. Como seria o acesso a esse hospital? O SUS recebe pacientes pelo SUS? Não, o Hospital Santa Maria, ele atualmente é um hospital privado com convênios. Nós temos 86 convênios. Que podem pagar e que têm acesso. Sim. Ao Santa Maria, sim. E vocês têm informação desses outros espaços?
Sim, né? São tantos lugares falados aqui. Tem fazendas também, né, de recuperação, inclusive fazendas que têm um preço acessível, né, a gente querendo, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente fornece esses endereços. Instituições, né, foram faladas, E as instituições, CMT, exatamente. Acho que deveriam ter maior divulgação também, porque o CRAC acaba sendo divulgado também. Ainda mais de Mineiro para Mineiro, não tem, muito rápido chega, né? Então, na hora que se fala das instituições, são mais difíceis de divulgação. Não sai em televisão, não sai em fala. Verdade. Exatamente. A população Enquanto, tem acesso. e no nosso caso, por exemplo, por ser uma unidade de dependência química junto de um hospital psiquiátrico, nós temos às vezes até uma propaganda contra, né, Mariana? Uma propaganda negativa. Que a gente... Tem 2 anos que vocês atuam lá, né? Pouco tempo. Não, com dependência química. Com dependência Assim, separada, né? Com Quando você fala tratamento em Hospital específico. Santa Maria, você vai ao hospital psiquiátrico, um horror, né? Você não vê Exatamente. que existe um tratamento assim bom, como vocês estão colocando. Então, assim, a psiquiatria ela ainda hoje ela é muito lesada nesse sentido. Tudo é ruim. É o castigo mesmo. Enlouqueceu, você vai preso. Isso precisa ser mais divulgado como é o Com trabalho. certeza. E a imprensa não ajuda nem um pouquinho, porque na hora de fazer algo positivo, é ótimo. Mas haja vista a novela da 7 agora, né? O que eles mostraram de psiquiatria ali do eletrochoque. Coisa que a gente que trabalha lá dentro sabe que não é a realidade. Que Certo que não existe. não, o eletrochoque existe. E ele é indicado em determinados casos psiquiátricos. Mas não é como é feito na novela. Não existe eletrochoque sem anestesia, não existe aquela condução. Agora, né? Atualmente. Por isso vale a discussão. Atualmente não, já vem pesquisa, há uns anos. Tem que haver a pesquisa, tem que haver discussão sim, porque a eletrochoque é feito agora com anestesia, mas até um pouco tempo atrás realmente era sem anestesia. E quando você questiona a questão da internação, não sei se tem tanto Sem anestesia, com certeza. Pelo menos 20 anos tem. Vamos pensar assim, é o paciente do SUS. A gente tem que pensar na exclusão mesmo, né? Porque é uma pessoa excluída. Se a gente for pensar nos hospitais psiquiátricos, a gente está conversando. Não. Né? É muito complicado. Ficaram ricos com o dinheiro do antigo INSS e hoje eles não atendem mais. É uma categoria já excluída, cada vez mais excluída. Se a gente for conversar isso, vai abrir muito, e eu acho que o debate não foi marcado para isso, mas tem tudo pertinente, muito a sua colocação. Pois é, mas em aonde a população maior de dependentes, né? É nesses dependentes mesmo, financeiramente. Deixa eu só dar a palavra para uma colega que está ali atrás. Só acrescentar informação, eu trabalho no posto de saúde, né, no município da Grande BH, e eu tenho acesso assim, a informações do consórcio intermunicipal de saúde, que compreende por volta de 15 municípios, e o alcoolismo realmente tem sido apontado como uma das grandes questões, né, que a gente tem se deparado com ela. E da minha experiência, eu sinto que é muito difícil conseguir realmente um sucesso, né, no atendimento ao usuário quando chega. Esse atendimento ele é tímido, essa procura é muito modesta, é muito tímida, e dos casos que eu e minhas colegas já recebemos, infelizmente a gente não conseguiu caminhar muito com essas pessoas. Então eu acho que a gente deveria estar pensando como a gente abordar isso também nessa esfera pública mesmo, né? Por exemplo, num serviço público, no município, como que a gente pode trabalhar com isso? Os dados também são alarmantes, que chega principalmente a questão do alcoolismo, e a gente se sente um pouco assim sem saber como trabalhar com isso. Eu acho que principalmente aí que os dados devem ser alarmantes mesmo. Né? Muito expressivos. Qual que é o percentual da população que está envolvida em algum tipo de convênio de saúde e versus a população do SUS. Não tem nem... E o que a gente faz com essas pessoas, né? Que é a pergunta que a gente tem se colocado lá. O que fazer? Que referência oferecer? Então, o que a gente conseguiu foi tentar uma aliança com o AA, né, local, mas mesmo assim que ainda está muito incipiente. Eu queria te perguntar sobre o PAN e o Hospital Dia. Como é que tem funcionado? Vocês têm caminhado? Porque lá o usuário parece que tem trabalho. Tem várias oficinas e tal. Aí eu queria saber como é que está isso. Porque tem atendimento psiquiátrico,
Pois é. Na verdade, eu acho que eu estou em busca dessas referências, né? Porque eles estão falando muito do hospital dia, né? A nível hospital público, né? Dos PANs, né? INPS, que são encaminhados. Dia lá no Hospital Raul Soares. Você sabe? No Galba também. No Galba também. E Bertim também, não sei. Sersan, né? Tem PAN, né? PAN é outra coisa. Sersan, centro de convivência. Banco de beneficiários, em Belo Horizonte não é bem o hospital dia não, porque a pessoa não dorme. Também embora. Justamente, o hospital dia, porque ela não dorme. Mas não é bem considerado o hospital de Sersan, não tem essa característica como o hospital dia não. É mais a pessoa vai, faz uma atividade, ele pode... Oficina. Centro de convivência é outra coisa. Uma oficina, sim. Centro de convivência é uma oficina, diferente. É uma outra atividade, outro tipo de abordagem. Então são essas abordagens que eu acho assim, que deveriam ficar mais claras, até para os profissionais, os psicólogos, né? O pessoal, a fim de encaminhar, né? Não há essa divulgação. A Sersan cria, né? Que é para adolescente, né? Então, várias coisas que o próprio pessoal da prefeitura não faz. Então, chega de cidadão, né? Então, está precisando dessa divulgação que não existe. Então, por isso que eu estou falando, os traficantes divulgam rápido. Os recursos. Tem alguns colegas que querem falar, né? Eu estou achando interessante, porque eu acho que a gente pode realmente estar aproveitando esse espaço aqui hoje, né, para essa troca de informações, né? Marilda falou lá que esqueceu o folder de algumas informações que ela poderia estar dando, e volta a que a gente possa fazer uma reflexão, assim, do lugar que a gente pode estar ocupando, seja no Sersan, seja no centro de convivência, etc., né, para atingir, eu acho que essa população que hoje nos está preocupando. Né? Assim, eu acho que cada instituição tem suas características, né? Tem suas limitações, tem suas possibilidades, e dentro dessa realidade que a gente está vivendo, por onde que a gente pode caminhar? Né? Tinham mais dois colegas aqui. Eu queria deixar só uma observação aqui, que, se não me engano, é o SUS ou a FEMIG, na lei que trata da saúde mental, é vetado o acolhimento do toxicômano ou alcoolista no hospital psiquiátrico público, eu acho que é do Estado de Minas Gerais ou da Federação. Significa que os hospitais psiquiátricos acolhem, mas de forma irregular. E acolhem por um período curto, porque eles não podem ficar com esse paciente dentro do hospital, uma vez que o hospital ele tem como finalidade atender a questões psiquiátricas, psicóticos e crises, etc. Só. Eu acho que essa é mais uma informação importante, de repente me ocorreu aqui, né? Da mesma forma que foi criado o GAPA, né? Que está acolhendo aí os pacientes com AIDS, talvez seja uma forma da gente estar pensando, né, que espaço é esse que pode vir a ser criado, né, e que de repente nós, né, dentro da nossa preocupação, a gente pode estar aí influindo nas políticas públicas mesmo, no sentido de haver um espaço de acolhimento para esse paciente. Quer dizer, eu acho que a gravidade da situação está sendo falada aqui, né, e agora você já traz uma outra informação, né, em que eles são acolhidos sim, mas acolhidos entre aspas, né? Porque se é por um período de tempo curtíssimo, pouca coisa vai poder ser feita. Então é como se estivesse em tratamento e como se estivesse sendo acolhido. De se poder começar a pensar um pouco mais seriamente, né, sobre a criação de um espaço específico para estar acolhendo as pessoas dependentes. Né? Tem mais alguma coisa? O pessoal já está começando a debandar. Quarta-feira já são quase 10. Marilda já... Eu queria passar o telefone, né, lá do hospital, para quem necessitar de ter mais informações ou mesmo...
4100. A gente queria convidar vocês, né, quem se interessar a conhecer o trabalho, e provavelmente esse mês ainda, né, Marcos, segundo a nossa programação, vamos ver se a gente inicia, né, um plano para workshops, palestras, né? A gente vai fazer o máximo para divulgar isso, para que isso se torne acessível e com todos os demais profissionais da área, né? Inclusive terapeutas e conselheiros ou conselheiros da dependência química, né? A gente quer divulgar isso, né? Como lidar. Bem, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês e convidá-los para a próxima semana, que a nossa atividade vai ser avaliação psicológica em concursos públicos, que é outra vertente aí da nossa profissão, que tem dado pano para as mangas, né? A questão da avaliação psicológica, seja no trânsito, seja para concurso, seja para qualquer coisa que a gente está fazendo na vida. E o Conselho tem feito um trabalho muito centrado nessa questão da avaliação psicológica. Nós temos grupos, comissões que trabalham aqui dentro do Conselho nas diversas áreas da psicologia. E assim, vocês podem obter informações pelo telefone. Tem comissão de psicologia educacional, psicologia da saúde, de avaliação psicológica, dentre outras, que são abertas, né? Elas são compostas por conselheiros e por profissionais interessados na discussão desses temas, né? Então, o conselho está aberto a vocês, né? E contamos outras vezes